Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsemão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Minha querida Joana, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje a gravarmos este podcast. Sabe que eu sou o seu admirador já há bastantes anos e gostava que me contasse um pouco da sua vida. Nasceu em Paris. Sim, em primeiro lugar, é um gosto estar aqui. Os 50 anos do Expresso também são os meus 50 anos. É verdade, coincide. E portanto é uma coincidência extraordinária. E a verdade é que ao pensar nestes 50 anos, eu pensei, a minha vida foi sempre acompanhada pelo Expresso, não é? Desde que eu me lembro há Expresso, e pensei, agora já percebi porquê. Porque são os mesmos 50 anos. Está connosco desde que nasceu. É verdade, é verdade. Eu nasci em Paris há 50 anos atrás. Sim. Eu nasci em 71, portanto, no final do ano de 71. E depois, aos 3 anos, vim para Portugal. Os meus pais eram exilados. Os seus pais estavam em Paris porquê? Eram exilados políticos em Paris. Tinham ido para lá quando? Muito antes? Foram antes, sim, foram 5 anos antes. Sim. E depois, em 74, voltaram para Lisboa, cidade onde nunca tinham vivido, porque eles tinham estado em África. E da África... Em que sítio da África? Moçambique. Em Moçambique. Sim. Eles estiveram em Moçambique e depois o meu pai vai estudar arquitetura para o Porto e depois do Porto vai para a França e a minha mãe casa-se por procuração ainda em África e também vai ter com o meu pai em França. E, na verdade, depois, em 74, eles voltam para Lisboa. Portanto, foram para lá, não aceitarem o regime político vigente em Portugal? Exato. Vão estudar a princípio, mas depois rapidamente se engajaram nas atividades políticas. O meu tio Álvaro Vasconcelos era dirigente do PCP-ML e, portanto, fazia uma série de atividades ligadas aos imigrantes e no fundo, a toda a atividade dos portugueses em França. O seu tio Álvaro Vasconcelos tem recordações boas dele? O meu tio está ótimo no Porto ainda hoje e é um homem que continua a ser um homem das políticas e a ser comentador político, mas na altura em que eles viveram em Paris, onde eu nasço, nesse ambiente político e nesse ambiente de grande atividade revolucionária, havia uma série de coisas que caracterizavam a nossa vida e que caracterizaram a nossa vida depois em Lisboa. Portanto, eu costumo dizer que eu sou filha de uma família republicana revolucionária e isso marca bastante o meu percurso e a minha personalidade. Os seus pais estavam ligados à arte? Sim, o meu pai e a minha mãe tinham uma imprimerie, o meu pai estudou arquitetura, a minha mãe depois estudou na Fundação Ricardo Espírito Santo. Sim. E são pessoas ligadas às artes. E isso inspirou-a e motivou-a para o resto da vida? Essa vocação ou atividade profissional dos seus pais? Nascer numa família onde já há uma predisposição artística é muito importante para a aceitação desta forma de estar. E a minha avó era pintora também, e o meu pai depois fez uma carreira como fotógrafo e na verdade havia todo um entorno, um ambiente familiar que era propício às artes e quando eu disse que queria ir para António Arroio, ninguém se opôs e portanto a partir daí a minha carreira... Portanto, voltou para cá aos 3 anos e teve dos 3 anos até ir para António Arroio, aonde? Fiz o Liceu Francês, em primeiro lugar, e depois andei na Marquês de Pombal e depois andei no Liceu de Linda a Velha, quer dizer, depois ainda alterei. Eu tive várias experiências escolares no secundário. Sim, eu faço parte daquela época em que havia muitos projetos piloto. Sim. E em que a educação neste país estava a estruturar e que fazia parte de todos aqueles projetos de as PGAs, os projetos pilotos na escola, enfim, foi um percurso bastante dinâmico. E algum desses projetos piloto, alguma destas permanências em várias escolas marcou-a para o resto da vida? Herdou qualquer coisa e ainda hoje se lembra de na António Arroio ou A António Arroio foi marcante, porque eu saí, quando cheguei a António Arroio, percebi que havia muito mais jovens como eu, que eram dedicados à arte e que queriam que a arte fosse o seu mundo. E, portanto, senti-me muito mais enquadrada do que nos liceus onde tinha andado. E, portanto, foi para mim decisivo ter ido a António Arroio. Eu tinha 15 anos e, portanto, foi muito interessante, porque era uma escola muito dinâmica e muito viva. E depois vai
para onde, quando acaba o ensino secundário? Vou para a Escola O Arco, que é a Escola de Artes Plásticas de Lisboa. É uma escola com grande tradição, que Sim. marcou muito na vida cultural e artística portuguesa. Sim, é uma escola muito diferente das Belas Artes. Também? Sim, imenso. Se não fosse o Arco, lá está, eu teria tido muita dificuldade a fazer em Belas Artes, fazer o curso de Belas Artes, porque eu não tenho uma forma de estar muito dedicada ao pensamento conceptual, ao estudo, à escrita. Eu sou uma pessoa muito mais prática e a exigência de um curso de Belas Artes é uma exigência muito grande, e ainda bem que o é, mas o curso do Arco é um curso muito mais prático e menos teórico. E eu adaptei melhor. Pessoas que a marcaram para o resto da vida? Sim, que o Arco influenciaram? O Arco é uma escola que tem uma característica de ter, os professores são jovens artistas, são pessoas que têm uma carreira artística. E não são apenas teóricos, são pessoas que efetivamente são artistas. E isso, o Miguel Branco, tive o Castro Caldas como professor, tive o João Queiroz, o Delfim Sardo, a Fernanda Fragateiro, tive tantos professores bons que são artistas, são grandes artistas portugueses, e que na verdade marcaram a Teresa Seabra, porque eu fiz joalharia. E foi importante para a sua carreira essa permanência, essa vivência no Arco? Foi fundamental, porque eu no Arco aprendi a ser artista, e porque os meus professores eram outros artistas, e portanto essa comparação não só teórica mas prática do que é que significava ser artista em Portugal, tive-a através dos meus professores. E a Galeria 111? É outra etapa ou é algo ao lado? Não, é uma etapa. Eu ganho o prémio EDP em 2000 e tenho o convite por parte do Manel de Brito para integrar a Galeria 111 em 2001, e portanto isso marcou muito, porque o que é que quer dizer integrar a 111? O Manel fez-me um convite e perguntou-me se eu queria ser artista da galeria, e eu disse que sim. E a partir daí passei a ter um programa de exposições, a fazer parte das feiras de arte que eles faziam. E a dar o exclusivo à galeria também. E a dar o exclusivo à galeria, sim. E isso durou muito tempo, essa sua ligação? Durou até à morte do Manel, que foram, eu creio, 3 ou 4 anos, se não estou em erro. O Manel de Brito foi uma pessoa importante e marcante. Muito. O Manel de Brito era um homem que contava muitas histórias, e muito bem. E contava-me sempre histórias dos outros artistas, das carreiras de outros artistas. E eu aprendi muito com o Manel de Brito. E contava as histórias a título exemplar, dizer não faças, ou dizer faças, ou como é que era? Exato, não, fazia isso. Ele dizia assim, não, porque a Paula Rego fez assim, cuidado. Não, porque o Júlio Pomar, a Graça Moraes, era muito chique, porque era uma geração que eu não conhecia e que passei a conhecer através, não só pessoalmente, de os conhecer através da galeria, como as suas histórias. Conhece o Júlio Pomar, a Paula Rego... E a Graça Moraes. A Graça Moraes. Sim. E desses 3, por exemplo, que são grandes nomes da pintura portuguesa, quem é que hoje em dia ainda considera que a marcou mais? São os 3 muito marcantes, por formas diferentes. A Paula Rego é um personagem extraordinário. Conhece, dá-se com ela hoje em dia? Quando a encontro, sim, claro que sim. É uma senhora que é um exemplo maravilhoso, mas a Graça Moraes também. E o Júlio Pomar foi um encanto poder conhecer o Júlio Pomar. Pois, o Júlio Pomar, desses 3, o único que eu conheci, realmente tinha, além de ser um grande artista, tinha uma personalidade muito própria, era uma pessoa muito simpática e muito aberta. E muito generoso, era um homem sempre disposto a explicar coisas e a falar e a estar sempre aberto a novas ideias. Era um homem fantástico. Mas entretanto, depois acaba, ou melhor, fica exclusiva da 111, nessas boas companhias. E qual é o próximo passo? Bom, eu antes da 111 tive outras galerias. Eu tive na Maria de Belém no Porto, no Mário Sequeira, em Braga. Fui tendo outras galerias, tendo umas galerias francesas, fui tendo umas galerias na Áustria, enfim. Houve uma altura que tinha 8 galerias. Mas foi um percurso sempre muito dinâmico, porque com o avançar da minha carreira eu fui entrando num nicho, digamos assim, do mundo da arte, que é a escultura monumental. E nem todas as galerias estão preparadas para essa dimensão. Qual é a sua primeira exposição grande que marca, que
Eu acho que é uma etapa nova na sua vida. Eu acho que a minha primeira grande exposição é a exposição aqui em Lisboa, na coleção Berardo, onde eu mostro a primeira vez uma série de um conjunto alargado da minha obra. Mas se eu não tivesse ido em 2005 à Bienal de Veneza, onde mostrei a noiva, a minha carreira não seria o que é hoje. Portanto, havia um barco? O barco foi mais à frente, sim. O barco foi mais à frente. Sim, eu fui primeiro em 2005 à Bienal de Veneza com a noiva e depois, a seguir, em 2010, faço essa grande exposição no Centro Cultural de Belém. Sim. Na coleção Berardo. Todos os recordes de assistência e de... Começaram aí os recordes, começaram nessa exposição, que entretanto eu fui ao longo dos tempos batendo o meu próprio recorde, mas já aí já tinha grandes números, sim. E o barco que estávamos a falar é mais tarde? E o barco é mais tarde, quando eu vou representar Portugal na Bienal de Veneza, em que decido levar um cacilheiro do Rio Tejo para andar na laguna e parar sempre à frente da Bienal. E esse cacilheiro depois veio aqui para o Tejo. Veio, o Mário Ferreira. Ainda passeámos juntos nesse cacilheiro. É verdade. Lembra-se? É verdade. Foi muito divertido, porque ele andou 1 ano e tal aqui no Tejo, ou 2, creio, e fazia as voltinhas aqui no Tejo. Ele teve 1 ano também na Bienal de Veneza. E agora foi comprado pelo Mário Ferreira e ele tem-no em Aveiro. Ah, sim? A sua arte tem sentido de humor e ao mesmo tempo é crítica. Ou estou a dizer mal? Não, está a dizer muito bem, eu concordo plenamente. Eu acho que é sempre importante darmos uma visão do mundo com sentido positivo, mas ao mesmo tempo colocando questões e no fundo pensarmos juntos, a ideia de pensarmos juntos para um mundo melhor, de que maneira é que nós podemos alterar o nosso cotidiano, o nosso dia-a-dia através da arte. A arte é um momento de reflexão, é uma forma de estar, mas também é uma perspectiva sobre o mundo. Abrindo essa perspectiva, as pessoas podem ponderar sobre essa perspectiva e pensar de que maneira é que ela faz sentido ou não. Mas na sua arte há causas, o Estatuto da Mulher, por exemplo, a luta de classes, o que quiser, não sei. Exatamente, que exatamente. Corresponda. Não, há todas essas questões que também dependem muito de quem as observa e de quem, no fundo, do ponto de vista da pessoa, segundo a sua idade, segundo a sua educação, segundo a sua cultura, também há uma forma de observar a minha obra. E, por exemplo, o meu Galo de Barcelos, que era uma peça que eu, quando fiz, pensei, isto faz imenso sentido em Portugal, nunca ninguém vai querer o Galo de Barcelos em lado nenhum no mundo. E fiz o Galo de Barcelos com os azulejos portugueses e ele andou, foi exposto aqui em Lisboa e depois de repente, não, nós queremos levar o Galo de Barcelos para a China. Mas quem é que quer saber de um Galo de Barcelos na China? Não, faz todo sentido, porque é o ano do Galo. Depois, em Roterdão, disseram, não, nós queremos o Galo de Barcelos à frente do museu. Nós queremos o Galo de Barcelos no Guggenheim em Bilbao. Nós queremos o Galo de Barcelos em Inglaterra. Quando chegou à Inglaterra, universalizou-se o Galo de Barcelos. Toda a gente queria o Galo de Barcelos. Eu pensei, realmente, nós pensamos que a nossa cultura não tem outros referentes fora do nosso país, mas tem. Quando chegámos a Yorkshire Sculpture Park em Yorkshire, o Galo esteve exposto durante 1 ano e tal, e de repente nevou, e de repente fez tempestades, e os azulejos não aguentaram com o frio, porque eu tinha feito os azulejos só para existirem em Portugal, claro. Porque eu pensaria que o Galo nunca iria sair de Portugal, e o Galo viajou o mundo inteiro até levar com nevões e a própria os azulejos estalaram, e eu pensei, realmente, nós pensamos que as coisas são só locais, mas não são. Agora, isto tem sempre uma marca portuguesa da sua obra, ou não? Ou dada altura não, deixou de ser assim tão portuguesa? Não, sim, porque eu sou portuguesa. O que me inspira e o que me influencia é o nosso clima, a nossa geografia, a nossa cultura, o nosso passado, que é tão rico e tão diverso. Na verdade, se eu fosse indiana ou croata, seria totalmente diferente. A nossa luz, as nossas cores, a nossa paisagem influencia imenso todo o meu trabalho. É essa a minha base. Eu inspiro-me na cultura e no país de onde tenho origem. Depois, esse encontro da nossa cultura com outros também me influenciou. As pessoas que eu conheço, aquilo que eu vou apreendendo do mundo também me influencia. Mas eu sou basicamente portuguesa, sim. As suas grandes exposições lá fora também levam a cultura portuguesa, mas também tem uma associação hoje em dia, pelo menos, com o artesanato cá em Portugal. Sim. Com a indústria portuguesa, penso eu. Sim, sim. E pode contar-nos um bocadinho
Porque eu... Isto para deixar o mundo melhor também é importante. Claro, é fundamental os savoir-faire, porque na verdade eu emprego no meu ateliê mais de 50 pessoas. Muitas delas são artesãos de alta qualidade, porque tudo é feito no ateliê à mão. E sem essa manualidade as minhas peças não teriam o interesse nem a qualidade que têm, porque são bordados à mão, porque o crochê é feito à mão, porque a madeira é feita lá, o soldar é feito no ateliê. Portanto, no ateliê pode-se ver todas estas artesanias e todos estes conhecimentos que estão a desaparecer. E como é que eles se integram, como é que eles juntos podem dar origem a uma obra de arte. Portanto, esse encaixe da arte e do artesanato e como é que isso pode perspectivar o nosso passado, a nossa tradição, a nossa cultura e dar uma perspectiva para o futuro é aquilo que faz o ateliê. Pode dar um exemplo da utilização de artesanato português na sua obra? Por exemplo, nós estamos a fazer, por exemplo, um projeto agora para a Né Croisé, para a Sainte-Chapelle em Vincennes, que é uma árvore, que se chama Árvore da Vida, e que é um loureiro com 13 metros de altura, todo feito de uma forma têxtil. Estamos a fazer folhas de loureiro bordadas à mão com o estilo dos bordados de Viana do Castelo, que é uma técnica que só existe em Viana do Castelo. E portanto, isso ocupa um ateliê, ou não sei como é que se chama, mas sim, é um ateliê. Uma pequena indústria em Viana do Castelo. Não, no ateliê eu tenho artesãos que são um de Viana e outro não, que sabem bordar no ateliê. Isso pode-se ver. Sim. Mas isso é importante, não é? Para deixar o mundo melhor com uma marca portuguesa. Sim, é importante manter as tradições quando elas fazem sentido e quando elas fazem sentido no futuro existirem, porque elas trazem um conhecimento e trazem uma identidade do passado que é importante preservar. E, portanto, o crochê, o tricô, os bordados, as manualidades, seja a talha dourada, seja o ferro forjado, são tudo técnicas portuguesas que é muito importante mantê-las e preservá-las para o futuro. Agora vamos falar das suas grandes exposições em Portugal e no estrangeiro. Já falámos da Bienal de Veneza, já falámos também falou em passant do Guggenheim em Bilbao, mas já tantas outras, não é? E há aquela grande exposição no Centro Cultural de Belém, no Museu Berardo, que foi a nível nacional talvez o seu grande êxito, não? O meu maior êxito foi sem dúvida Versailles. Eu digo a nível nacional. A nacional foi agora Serralves. Sim, foi? Foi Serralves. Bateu. Sim, eu acho que eu tive, os números exatamente, mas eu tive 170 mil pessoas no Berardo em 2010. Sim. E agora em 2019, 18-19, tive 560 mil pessoas. Portanto, foi um bocadinho... Eu acho que isto não se sabe, pelo menos ainda bem que estamos aqui a falar sobre isso. Porque... Mas é que os números não são importantes. O que é importante é como é que se torna o mundo um lugar melhor. E eu acho que as minhas exposições trazem às pessoas um gosto pela vida, um gosto pelo cotidiano e alguma felicidade. Sim. E eu costumo dizer, as pessoas perguntam, mas o que é que você gosta que as pessoas saiam a pensar das suas exposições? Eu não é a pensar, eu gosto que as pessoas saiam com um sorriso nos lábios e saiam contentes de terem passado um bom momento no museu. Sim. Das suas grandes ou pequenas exposições no mundo, qual é aquela que gosta mais, que a marcou mais? Se houvesse um ranking das suas grandes obras em termos de exposições e de pessoas que foram ver, etc. Olha, faça lá um ranking. A Bienal de Veneza 2005 foi um momento incontornável, porque eu apercebi-me da dimensão do mundo artístico internacional, da importância e do que é que eu precisava de construir para ser uma verdadeira artista internacional. Eu tinha pouca obra e a noiva que levei na altura, que pertence à coleção do António Cachola, fez um grande alarido, um grande impacto. E eu, a partir de 2005, disse, pronto, eu já entendi o que é que o meio artístico é em termos mundiais e agora tenho que construir um corpo de obra que seja significativo. Quando cheguei a Versailles, já tinha construído esse corpo de obra e, portanto, já tinha outro tipo de conhecimento e outro tipo de profissionalismo que me permitiu fazer uma grande exposição num palco que é verdadeiramente único e extraordinário da história da Europa e da história do mundo.
E que resultou em grande, eu estive lá também. E essa exposição marcou muito a forma como o meio artístico internacional e as pessoas olham para mim. Versailles está no top até agora. Sim, eu tive em Versailles. Resposta à minha pergunta. Se quer que lhe diga, eu não consigo decidir entre... Eu depois já fiz a Bienal de Veneza 7 vezes. Portanto, sim, eu quando levei o Cancelheiro à Bienal de Veneza foi fantástico também. Sim. Portanto, não posso... não consigo decidir. Mas eu em Versailles tive 1.600.000 pessoas de visitantes. E isso foi, sem dúvida, a maior exposição vista de sempre em França e, portanto, foi um momento muito impactante na minha carreira e que ainda hoje as pessoas me falam dele, não é? Mas também tem experiências importantes nos Estados Unidos, no Japão. Sim, já fiz coisas por vários sítios, a Dinamarca várias vezes, já fiz o Japão, já fiz os Estados Unidos, mas não com o impacto com que fiz Versailles. Ainda terei que fazer, portanto, fiz Manchester, também uma grande exposição, fiz agora o Yorkshire Sculpture Park, fiz agora uma grande exposição em Boston, e portanto, eu não... Fiz Roterdão, um grande museu também. Eu tenho feito palcos muito bons e museus muito bons no mundo, graças a Deus, e tem sido um privilégio, mas Versailles tinha o caráter da história, tinha o caráter da história europeia, tinha o caráter da mudança de um paradigma, de uma monarquia para uma república, de uma mulher que perde a cabeça de alguma maneira pelo mundo. E portanto havia uma série de história, de relações com o passado e com o futuro que estavam em Versailles, que não estão noutros lugares, não é? Como é que é o seu processo criativo? Acorda de noite e tem uma ideia e toma um apontamento ou faz um esboço, ou chega ao ateliê e diz agora vou fazer e até aí não pensou em mais nada? Como é que é? Como é que funciona a grande pergunta, a grande cabeça pergunta. de artista? Olha, eu não sei como é que é nos meus colegas, mas eu posso contar o que é que se passa comigo. Eu tenho o privilégio que foi como é uma pergunta que é feita muitas vezes aos artistas, de ficar a pensar, então, mas como é que vamos contar, como é que vamos descrever esta situação? Eu, quando vejo as minhas peças, vejo-as dentro de mim integralmente. E quando penso assim, agora vou fazer um sapato de panelas, eu vejo o sapato todo com as panelas. Uns chamam-lhe dom, outros dizem que se canaliza as ideias. Outros mas vê dentro de si, não precisa desenhar, não precisa. Depois fica lá gravado. É isso? Fica lá gravado. Depois tem que desenhar. Sim. Depois passo pelo processo tradicional que é fazer um desenho. Depois esse desenho vai para o meu gabinete de arquitetos, onde colocamos aquilo em escala e em relação com as medidas do mundo. E depois então entramos na fase de fazer um orçamento. Quanto é que custa fazer esta ideia doida de um sapato com panelas? Depois vamos à procura dos materiais. Depois, quando temos um cliente, muitas vezes eu não preciso de cliente, eu tenho a ideia, faço a ideia e fico à procura de cliente. Às vezes temos um cliente. E quando temos o cliente, então temos que mostrar ao cliente o orçamento, assinar contratos, quando vem o dinheiro, então vamos fazer a peça. Mas antes de fazer uma peça, há muitas equipas, no meu caso, no meu ateliê, que trabalham por trás do pano para que essa peça comece a ser feita fisicamente, porque até lá está só em projeto. Não é? Está em contratos, em orçamentos, em planos de produção, enfim, todo o mundo que está à volta de uma produção de uma grande obra. Mas não tem medo que Joana Vasconcelos esteja a transformar numa empresa? Joana Vasconcelos é uma empresa. É, chama-se Unidade Infinita. E não se importa de ser catalogada como empresa? Não, tenho muito orgulho de ser uma empresa. Sim. Quantas pessoas é que trabalham permanentemente? Cerca de 50 e tal pessoas. Sou uma pequena média empresa. E como tal funciona? Sim, há uns anos sim, já funciona. Mas entretanto também tem acordos mais ou menos comerciais, que eu saiba, não é? Com a Vogue, com a La Marion, com o Dior. Sim, eu vou fazer. Sim, eu faço muitas colaborações através da Fundação Joana Vasconcelos, que é uma outra área do ateliê, onde temos a principal missão de ajudar jovens a serem artistas. E, portanto, damos várias bolsas de estudo há muitos anos. Temos um acordo com a Universidade de Évora, damos bolsas de estudo a jovens com dificuldades. Quantas bolsas são por ano? Tem uma ideia? Depende, às vezes damos 2, damos 3, consoante o dinheiro que vamos fazendo na Fundação. Eu faço uma série de parcerias, como estava a dizer, onde saem produtos, por exemplo, prints, malas com a Dior, e o resultado das vendas destas colaborações revertem para a Fundação para depois saírem em bolsas de estudo.
e ajudamos várias causas, por exemplo, a Ascensão e a Buim Ascensão no Algarve, ajudamos várias causas, a Casa do Gil, várias causas, porque eu acho que o artista tem um papel ativo na sociedade, ou deve ter, no meu caso eu tenho, e que o artista pode fazer a diferença com a sua obra. E é isso que eu tento fazer através destas outras colaborações, que são um bocadinho fora do meu circuito central, que são as exposições e as encomendas e as obras de arte. E, portanto, como faço, por exemplo, colaboração com a Roche Bobois, desenhei uma linha de sofás, ou a Topázio, com quem já colaborei, ou tantas marcas com quem eu colaboro, a Swatch, marcas nacionais e internacionais, o resultado dessas parcerias reverte para a Fundação para dar bolsas de estudo. Em toda essa atividade empresarial e também, digamos, sem fins lucrativos, como é o caso da Fundação, há algumas pessoas que tenham um papel importante e que a ajudem? Ou é tudo da sua lavra? Não, eu tenho uma equipa que é fundamental para me ajudar. Quer dizer um nome ou dois? Tenho na minha equipa, nós somos uma direção de 7 pessoas. Eu sou o número 2, sou o número 3 nessa equipa. Tenho o Rui Silvestre, que trabalha comigo, a Paula Leitão, que trabalha comigo há muitos anos, a Fausta Rendel, tenho o Pedro Carvalho, que é o arquiteto, o Paulo Costa, a Manuela Costa, e portanto somos uma direção de 7 e ainda hoje tivemos uma reunião de direção onde vamos decidindo os diferentes assuntos. Mas quem manda é a Joana? Não, mandamos em conjunto. É? Em caso de dúvida, quem é que decide? Bom, em caso de dúvida temos que acreditar no artista. E agora quais são os projetos? Sei que foi agora recentemente contemplada pelo governo francês com a insígnia Arts et Lettres. Sim. Dos parabéns. Muito obrigada. Quais são os próximos projetos? Bom, além de Vincennes, que já falou. Vamos ter o Château de Vincennes, como lhe disse, com a Árvore da Vida. Vamos fazer parte do Lille 3000, que é um festival também dentro do quadro da Anne Croiset. E vamos fazer uma parceria também com estamos a fazer uma grande encomenda com a Fundação Ricardo Espírito Santo para uma cliente na Suíça, uma fundação muito grande na Suíça que vai abrir agora no verão, e estamos a fazer... Essa encomenda na Suíça grande é o quê? É um Porsche, sim, transformado em coche, e ele é todo forrado em talha dourada. Porsche transformado em? Coche. E então é influenciado nos nossos coches da nossa maravilhosa coleção, e o Porsche tem tudo talha dourada em todo o capô e a parte lateral, e depois tem uma série de plumas na parte do topo e no aileron. Isso já está tudo na sua cabeça? Não, já está meio feito. Está bem, mas o resto está tudo na sua cabeça? Está tudo na minha cabeça, sim. E estamos a fazer uma grande encomenda para o Lord Rothschild, para o Waddesdon Manor, em Oxfordshire, que é uma peça de 4 andares, é um bolo de noiva, onde se pode subir no bolo e ficar no topo do bolo. E é uma peça a maior que alguma vez construímos. É todo feito em azulejo, na Viva Lamego, e revestido por fora em azulejo, revestido por dentro. E é uma peça que tem 12 metros de altura por 15 de largura. E é uma peça onde a interação do público é fundamental, porque o público entra e pode subir ao longo do bolo e ir lá acima ver as vistas. E quando chega ao alto do bolo é só para alguma vela ou não? Não, o que acontece é que quando chega ao alto só há 2 escadas para aceder ao topo, e vão subir 2 pessoas. Sim. O que vai acontecer é que as pessoas vão encontrar com pessoas que nunca pensariam no topo, e portanto é esta ideia de que todas as pessoas podem escolher o seu par. Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável. Porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã. Hyundai. Mudamos o futuro. A Joana ainda é nova, está em pleno processo criativo. Eu sou como o Expresso, tenho 50 anos. Então, o Expresso também está em pleno processo criativo. Para concluir, acho, e pelo menos depois de ouvir, que já fez muita coisa para deixar o mundo melhor. Sim. E o que é que quer fazer mais? Olha, quero continuar. Tem muitas ambições ou já está satisfeita com o que tem? Quer sempre mais? Não, tenho muitas ambições no sentido de poder continuar a contribuir
para que o meu ateliê seja um exemplo de trabalho, um exemplo de artesania, um exemplo do bem-estar. Eu também tenho um departamento no meu ateliê que se chama Corpo Infinito, onde fazemos todo um trabalho do bem-estar dos nossos empregados e das pessoas que nos circulam, que vivem à nossa volta. Fazemos yoga, fazemos terapias, fazemos meditações, fazemos encontros e, portanto, trazemos o bem-estar para dentro do espaço do trabalho. E, na verdade, eu gostaria de tornar o meu ateliê um espaço aberto e de criar um projeto que temos em mente, que é o AMA, que é o Ateliê Museu Aberto. É, no fundo, tornar o ateliê num espaço aberto à comunidade. Parece-me um ótimo objetivo e uma boa maneira de acabarmos esta entrevista, e agradecer-lhe muito a sua participação. Muito obrigada. Foi muito interessante. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Deixar o Mundo Melhor é um podcast de Francisco Pinto Balsemão, com música original de Luís Tinoco. A sonoplastia de Joana Beleza e João Luís Amorim. O vídeo e a edição de José Seduvim Pinto, Carlos Paes e Ruben Tiago Pereira. Transcrição de Joana Henriques e apoio à edição de Manuela Goxa Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco. Produção de Margarida Gil.